Graça e paz, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Controle do Alto, onde a verdade da Palavra de Deus não é negociada, não é suavizada e não é maquiada para agradar ninguém. Aqui nós pregamos aquilo que o Espírito Santo quer que seja dito, mesmo que incomode, mesmo que confronte, porque só a verdade liberta. Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, mas urgente. O que há por trás da veneração de imagens, de santos, de esculturas, de medalhinhas, de velas acesas diante de estátuas? Será que é só tradição, só fé cultural, só reverência? Ou será que estamos diante de um engano milenar que ainda aprisiona milhões de almas? Já comenta aqui abaixo de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Vamos ver até onde essa palavra vai alcançar, e eu creio que hoje o Espírito Santo vai abrir olhos espirituais como nunca antes. Agora, prepara, porque hoje nós vamos arrancar da raiz uma das mentiras mais bem arquitetadas da religião, a idolatria disfarçada de devoção. Durante séculos, o inimigo tem operado não apenas com ataques frontais, mas com distorções sutis dentro da própria religião. E a idolatria é uma das ferramentas mais antigas e perigosas que ele usa, com aparência de fé, mas essência de rebelião contra Deus. Êxodo 23:5. Deus foi claro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Agora, me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já viu pessoas ajoelhadas diante de uma imagem, fazendo pedidos a estátuas, tocando pés de escultura, acendendo velas, rezando para santos? Isso é comum, é tradicional. Mas é bíblico? Vamos entender de onde veio isso. No início do cristianismo, os discípulos de Jesus não usavam imagens, nem esculturas, nem representações de santos. Eles sabiam que Deus é espírito e que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. João 4:24. Mas, com o passar dos séculos, especialmente com o crescimento do catolicismo romano e a mistura de cultura pagã com fé cristã, começou a surgir a prática de venerar pessoas que foram consideradas santas. E o que começou com respeito se transformou em culto. Começaram a surgir imagens de Maria, de Pedro, de Paulo, de São Jorge, de São Miguel, de Nossa Senhora, disso ou daquilo. E o mais grave, as pessoas passaram a buscar esses intermediários ao invés de irem diretamente a Jesus. Mas a Bíblia é categórica, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só mediador. Não são dois. Não são três, não é Maria, não é João, não é santo algum, é Jesus. Quando alguém diz que precisa de um intercessor espiritual e recorre a uma imagem, está ignorando a suficiência do sangue de Cristo. Está dizendo com os atos: Jesus não basta, eu preciso de outro intermediário. Isso é idolatria. E sabe o que é mais sério? Essas imagens não são só objetos inofensivos. Elas se tornam pontos de contato espiritual. Portais. Sim, portais para espíritos enganadores operarem. Salmo 115, 4-8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O que isso quer dizer? Que quem se prostra diante de imagem começa a se tornar como ela, espiritualmente cego, surdo e mudo. Perde o discernimento. Se afasta da presença verdadeira de Deus. Você percebe como isso é sério? Pessoas estão indo à igreja, rezando, se ajoelhando, mas não sabem que estão abrindo portas espirituais para engano, para opressão, para confusão. Estão buscando ajuda em lugares onde o Espírito Santo não habita. Eu conheci uma mulher que foi criada desde pequena dentro de uma religião onde se venerava imagens. Ela tinha uma estátua de Maria no quarto, outra de São Jorge na sala, uma de anjo com espada na cozinha.
A casa era cheia de proteções. Mas essa mulher sofria com medo à noite, insônia, pesadelos constantes. O marido tinha crises de raiva, os filhos eram inquietos e a família estava sempre à beira de brigas. Até que um dia ela ouviu uma palavra como essa, e o Espírito Santo abriu os olhos dela. Ela pegou todas as imagens, colocou numa caixa, levou para longe e destruiu. E naquele mesmo dia, algo mudou na casa. O ambiente foi limpo, o ar ficou leve, a paz voltou. E sabe o que ela disse chorando? Eu achei que estava agradando a Deus, mas estava vivendo debaixo de maldição sem saber. Você sabia que idolatria não se manifesta apenas com esculturas de santos e imagens religiosas? Hoje, há ídolos dentro das igrejas evangélicas também. Idolatria não é só uma estátua. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração. Ezequiel 14:3 nos mostra o que a igreja primitiva fazia quando se convertia de verdade. Estes homens levantaram seus ídolos no coração. Ou seja, nem tudo que é idolatria está no altar da igreja. Muitas vezes está no altar do coração. Pessoas idolatrando pastores, líderes, pregadores famosos. Pessoas idolatrando ministérios, denominações, cargos, dons espirituais. E aí você percebe que a idolatria é muito mais profunda do que se pensa. Ela é espiritual. É quando a adoração é desviada do trono para qualquer outro foco, mesmo que pareça santo. Mas voltando às imagens e santos, Deuteronômio 27:15 diz: Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, a abominação ao Senhor, obra das mãos do artífice, e a puser em lugar oculto. O texto é forte. Maldito. Você entende o peso disso? Muitos cristãos estão orando para Deus os abençoar, mas continuam com imagens escondidas na estante, medalhinhas penduradas no carro, escapulares no pescoço, santinhos na carteira. E a maldição continua ali, porque aquilo ainda é uma aliança espiritual que precisa ser quebrada. O diabo não tem pressa. Ele planta enganos e espera. Ele sabe que enquanto você manter objetos consagrados em casa, ele terá legalidade para tocar em áreas da sua vida. Pode parecer só um anjinho de porcelana, um crucifixo bonito, um santo que já era da avó. Mas se carrega uma carga espiritual, se já foi consagrado, se já foi usado como objeto de fé, é porta aberta. E é por isso que tanta gente vive em ciclo de opressão. Ora, jejua, busca, mas não rompe com o que alimenta o inimigo. Atos 19:19 nos mostra o que a igreja primitiva fazia quando se convertia de verdade. E muitos dos que praticavam artes mágicas reuniram seus livros e os queimaram na presença de todos. Eles não venderam, não guardaram de lembrança. Eles queimaram, romperam, cortaram vínculos. É isso que o Espírito Santo está chamando hoje. Rasgar pactos antigos, quebrar imagens, fechar portas. Não porque queremos ofender tradições, mas porque temos zelo pela verdade. 2 Coríntios 6,16 diz: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor, e não toquem nada impuro, e eu vos receberei. Essa é uma ordem espiritual. Você quer ser recebido por Deus? Quer viver em paz, dormir tranquilo, andar em santidade? Então não toque no que é impuro. Não mantenha o que é maldito. Não negocie com o que Deus já rejeitou. Você pode ter crescido vendo essas imagens.
Pode ter sido ensinado desde criança que isso era fé. Talvez seus pais, seus avós, toda a sua linhagem usou medalhas, santos, crucifixos, escapulários. Mas agora você conhece a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não está aqui por acaso. Hoje é o dia em que o Espírito Santo está te chamando para romper com toda forma de idolatria, visível ou oculta. E não é por ódio à tradição, é por amor à verdade. É por zelo pela presença de Deus. Porque não há lugar para o Espírito Santo onde há altar para ídolos. Você quer ver sua casa livre? Quer ver sua mente em paz? Quer dormir sem opressão? Quer que Deus habite de verdade no seu lar? Então faça o que os crentes de Atos fizeram. Jogue fora, desfaça, quebre, unja sua casa. Renuncie com a boca, feche as brechas. Oração de renúncia e libertação. Ore comigo agora, com fé e com sinceridade. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que fui enganado por tradições humanas. Fui ensinado a venerar imagens, a buscar intermediários, a me prostrar diante de ídolos. Mas hoje eu renuncio a toda idolatria, visível e invisível. Eu declaro que só Tu és meu Senhor, meu Salvador, meu mediador. Quebro agora toda aliança espiritual com imagens, com santos, com medalhas, objetos consagrados. Cancelo toda a legalidade do inimigo na minha vida e na minha casa. Queima, Senhor, tudo que não vem de Ti. Liberta minha mente, purifica o meu lar, sela minha alma com o Teu Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chamada final à ação. Se essa palavra tocou o seu espírito, comenta aqui embaixo. Somente Jesus é digno de adoração. Escreve também o nome da sua cidade e que horas você está assistindo esse vídeo. Eu quero ver até onde o Espírito Santo está levando essa mensagem. E não guarde essa palavra só para você. Compartilhe agora com alguém que está preso pela idolatria e nem sabe. Esse vídeo pode ser o começo da libertação dele. E se você ainda não é inscrito aqui no Controle do Alto, faz isso agora. Esse canal é para quem quer crescer na verdade, viver no Espírito e ser despertado para a guerra espiritual dos últimos dias. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Que a unção do Espírito Santo te acompanhe e que nenhuma imagem, nenhuma mentira e nenhum engano tenha mais espaço na sua vida. Fica firme. Jesus está voltando e Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém.